e pela profícua administração do Dr. Marcos da Costa, nós vamos ser contemplados, então, com esse assunto palpitante, que são as ações possessórias do novo CPC. Tenho certeza que o Dr. Fernando vai nos esclarecer. Palavras muito gentis, eu vou tentar, de forma bem resumida, abordar todos os pontos mais polêmicos e os pontos que, de certa forma, estejam mais em voga ainda na jurisprudência e na doutrina. Vamos lá. Só para a gente começar a falar das ações possessórias, em primeiro lugar, a gente precisa saber, efetivamente, aonde está a definição de posse no Código Civil, né? E por que é importante a gente falar de posse? Não só porque o tema são ações possessórias, mas principalmente porque, se não tiver uma relação possessória, você não pode se valer da ação possessória. E como nós estamos num evento que está focado para o novo Código de Processo Civil, necessariamente nós temos que saber que, se não há posse, não se pode utilizar a ação possessória. E se não pode se utilizar a ação possessória, e se utilizar a ação possessória mesmo em não podendo, o que vai acontecer? O processo vai ser extinto por inadequação da via. Nós temos que voltar à ideia do que seria a posse, só para a gente relembrar. E aí, a posse está lá no artigo 1196. Muito embora haja muita polêmica sobre o conceito de posse, esse é o único artigo que tenta definir o que é a posse, ou como se dá a posse. Então, um artiguinho desse com 4 linhas gerou teorias como a de Savigny e de Ehring, que eu vou explicar, ante a extrema complexidade. Então, vamos lá. O artigo 1196 diz que possuidor é aquele que tem, de fato, o exercício pleno ou não de alguns dos poderes inerentes da propriedade. Desde já, então, a gente pode tirar e extrair desse artigo o seguinte, que encontrar-se na posse é diferente de ter direito à posse. O artigo é muito claro com relação a isso. Então, muito embora eu não tenha direito na posse, eu não tenho direito à posse, na verdade, eu posso me encontrar na posse. Perfeito? Isso já é, de forma bem clara, possível se extrair do artigo 1196. Se não ficou claro agora, vamos ficar com isso, com essa pulguinha atrás da orelha, que ao analisar as teorias a gente vai acabar sanando esse vício. Perfeito? Então vejam, voltando ao 1196, considera possuidor todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. E quais são os poderes inerentes à propriedade? Para a gente voltar lá nos primeiros dias de estudo com relação à posse. É usar, gozar, dispor e reivindicar. Certo? Eu, quando tenho a propriedade, eu posso usar da coisa. Posso usar do bem. Perfeito? Eu posso dispor do bem, ou seja, alienar. Eu posso reivindicar injustamente daquele que detenha. Se alguém retira o bem, como eu sou proprietário, eu posso reivindicar. E eu posso gozar, ou seja, eu posso fruir. Eu posso, por exemplo, alugar um imóvel e tirar os frutos, que são os aluguéis. Perfeito? Então, o artigo 1196, a primeira lição que ele nos traz é isso. Basta eu ter um dos poderes inerentes à propriedade, que eu já terei posse. Seja uma posse indireta, quando eu não estou em contato físico com a coisa, ou uma posse direta, que eu estou em contato direto com a coisa, direto com o bem. Perfeito? Nesse contato direto. Então, eu disse que a posse, pelo artigo 1196, já é possível se extrair... Já é possível extrair duas lições, que encontrar-se na posse é diferente de ter direito à posse. E aí nós já temos duas modalidades de posse, que são importantes a gente conhecer, para se valer e usar lá na frente as ações possessórias. Porque dependendo dessa modalidade de posse, é aí que nós vamos identificar
realmente qual a estratégia processual com relação à ação possessória que nós vamos utilizar. E olha que interessante. Temos primeiro o ius possessionis. Ius possessionis. O que significa o ius possessionis? É direito de posse. Direito de posse. Quando eu falo que é direito de posse, é direito de continuar a possuir. É direito de continuar a possuir. É diferente de eu falar, vejam que interessante, que eu tenho direito à posse. Se eu tenho direito à posse, tem uma causa e tem um fato, porque eu tenho esse direito à posse. Agora, se eu tenho direito de posse, não tem uma causa jurídica para isso. Eu simplesmente tenho pela legislação, e pelo artigo 1196, que diz que é possuidor aquele que, de fato, está exercendo um dos poderes inerentes à propriedade. Então, vejam, se eu tenho, de fato, esse exercício de um dos direitos inerentes à propriedade, vejam que interessante, eu já tenho o direito de continuar a possuir. Eu tenho o direito de continuar a possuir, muito embora não tenha uma causa jurídica. Por exemplo, um contrato de locação é uma causa jurídica. Então, um contrato de locação, eu tenho direito à posse. Perfeito? Então, eu tenho o direito, pelo teor do artigo 1196, de continuar a possuir. E é isso que é o ius possessionis, o direito de posse pelo exercício de fato que eu tenho sobre a coisa. Justamente por isso, independe de título. Independe de um contrato de compra e venda, independe de um contrato de locação, independe de um contrato de comodato, independe de qualquer contrato, perfeito? Simplesmente pelo fato de eu estar exercendo, de fato, esse exercício de um dos poderes inerentes à propriedade, eu tenho o direito de posse, ou seja, eu tenho o direito de continuar a possuir a coisa. É uma segurança que o Código traz, e sempre trouxe, visando a paz social. Mesmo que aquela pessoa inicialmente não tenha aquele direito, ela tem o direito de continuar até se discutir numa decisão final. É aí que surgiu o ius possessionis. Por isso que é uma situação, de fato, é um poder autônomo, não deriva de nenhum título, e tampouco não deriva da propriedade. Eu não preciso ser proprietário para ter esse direito de continuar, e tampouco preciso de um título, preciso de um contrato ou algo nesse sentido. Perfeito? Então, essa é a diferença entre o ius possessionis e o ius possidendi. Como eu falei para vocês que é um exercício de fato, a posse, vejam só que interessante, tanto o ius possidendi quanto no ius possessionis, eu terei direito de me valer das ações possessórias. E vocês verão por quê. Mas, antes de mais nada, então a gente tem que distinguir que a posse é diferente de propriedade. Então, para Savigny, a posse se dá através de dois elementos. Obrigatoriamente deve haver dois elementos, que é o corpus, elemento objetivo, e o animus domini, que é o elemento subjetivo. E por isso a teoria chama-se subjetiva, a teoria dele se chama subjetiva. Porque Savigny diz o seguinte, sem esse segundo elemento subjetivo, não existe posse. Então vamos lá. Primeiro, o corpus. O que seria o corpus? O corpus nada mais é do que a detenção física sobre a coisa, física sobre o objeto. Então, o corpus nada seria do que o contato, eu me apropriar fisicamente do objeto. Obviamente que esse é um requisito essencial para a posse. Sem isso, eu não teria a posse. Perfeito? Só que Savigny diz mais, que além disso, eu tenho que ter a intenção de ser dono disso aqui, para ter posse. E eu tenho que defender essa coisa como se dono eu fosse. Só que Ehring vem, num momento posterior, muito embora ele fosse amigo de Savigny, e desmonta essa teoria falando, não, posse e a relação possessória não é isso. Posse não precisa, para ser caracterizada, do elemento subjetivo, o ânimos. Não precisa disso. Vejam só, basta o corpus, ou seja, basta
Basta que eu tenha a coisa em meu poder, que eu me aproprie dela. Perfeito? Que eu tenha esse contato físico com a coisa. Tranquilo? Maravilha. E aí, a gente volta aí no artigo 1196, e a indagação que persiste é, então, qual teoria final o código adota? Obviamente, a teoria de Ehring. Obviamente, a teoria de Ehring, que basta que tenha, de fato, o exercício sobre a coisa. Em momento algum fala de ânimos, em momento algum fala de intenção de ser dono, vontade de ser dono, ou algo do gênero. Perfeito?